Aqui é o Lucas e hoje eu vou analisar os jogos da 37ª rodada do Brasileirão 2024 que ocorreram entre os dias 3 e 5 de dezembro. Esta penúltima rodada foi decisiva, com partidas que influenciaram diretamente a disputa pelo título, vagas em competições internacionais e a luta contra o rebaixamento. Vamos conferir os resultados e os principais destaques de cada confronto. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go boom, now we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. We can go, our bola. Yeah, we're kicking it, taking control. We can go, our bola. Someone join it, gotta let the good times roll. Começando na terça-feira, Corinthians 3, Bahia 0. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Bahia em um confronto direto por vaga no G8. Inacreditável o Corinthians ter saído lá da zona do rebaixamento para o G8 com essa sequência incrível de vitórias, né? Mas o Timão dominou a partida desde o início, com destaque para Memphis, que marcou 2 gols, incluindo um belo gol de falta, e Yuri Alberto, que também balançou as redes, se tornando artilheiro do Brasil no ano, empatado com o Pedro. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Bahia até conseguiu aumentar seu volume de jogo, pressionou ali o adversário e chegou com mais frequência no ataque. No entanto, a falta de precisão nas finalizações e a sólida defesa do Corinthians impediram que o time baiano ameaçasse efetivamente o gol do Hugo Souza. Até mesmo a falta de qualidade para criar as jogadas, não só de finalizar. O Corinthians mostrou muito mais qualidade com os passes verticais, os passes diretos. O Carrilho jogou muito, né, deixando os jogadores na cara do gol. Foi realmente uma disparidade ali se fosse no futebol americano a gente chamaria de red zone, mas no último terço, né, dos dois times foi uma disparidade. O Corinthians foi muito melhor no último terço de ataque do que o Bahia, teve muito mais repertório. Com essa vitória, o Corinthians garantiu a sua presença na pré-Libertadores, enquanto o Bahia, apesar da derrota, ainda mantém chances de classificação, dependendo dos resultados da última rodada. Quarta-feira, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Em São Januário, o Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro por 2-0, encerrando a sequência de 5 jogos sem vitória. O atacante Pablo Verrete abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo, após receber um passe preciso de Felipe Coutinho e finalizar com precisão. Aos 18 minutos, Coutinho ampliou, aproveitando um cruzamento de Lucas Piton e finalizando de primeira. Com essa vitória, o Vasco assegura uma vaga na Copa Sul-Americana, enquanto o Atlético Mineiro permanece em situação delicada na tabela, ainda lutando contra o rebaixamento. A partida foi marcada por um equilíbrio nas estatísticas, com ambos os times registrando 11 finalizações e uma precisão de passes de aproximadamente 85%. No entanto, o Vasco soube aproveitar melhor as oportunidades criadas, garantindo os 3 pontos diante da sua torcida. Com essa vitória, o Vasco chega a 47 pontos, ocupando a 10ª posição, enquanto o Atlético Mineiro permanece com 44 pontos na 13ª colocação. No estádio Barradão, em Salvador, Vitória e Grêmio empataram em 1-1. O Grêmio abriu o placar no primeiro tempo com o gol de João Pedro. Na segunda etapa, Alejandro igualou para o Vitória, garantindo o empate. Com esse resultado, o Vitória assegurou sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2025, um feito significativo, considerando que há 2 anos atrás a equipe estava na Série C. O técnico Thiago Carpini elogiou a atuação do time e destacou a evolução rápida do clube. O Grêmio, por sua vez, permanece na 12ª colocação com 45 pontos e ainda disputa uma vaga na competição continental. Dependendo dos resultados da última rodada, ele pode sim ainda ir para a Copa Sul-Americana.
A partida foi equilibrada, com o Vitória mostrando determinação para buscar o empate e garantir a sua vaga internacional. A última rodada será decisiva para as pretensões do Grêmio no campeonato. No Morumbi, São Paulo recebeu um Morumbis, né? É difícil acostumar, faz um ano, mas a gente ainda esquece. O São Paulo recebeu o Juventude em seu último jogo em casa na temporada. O Juventude garantiu a permanência na Série A ao vencer por 2-1, com gols de Gabriel Tagliari e Eric Farias. O Luciano descontou para o São Paulo. Com essa vitória, o Juventude chegou a 45 pontos na 13ª colocação e não tem mais como voltar à zona do rebaixamento. No estádio Heriberto Rios, o Flamengo demonstrou superioridade ao vencer o Criciúma por 3-0. Os gols foram marcados por Guilhermo Varela, Bruno Henrique de pênalti e Luiz Araújo. Com esse resultado, o rubro-negro consolidou sua vaga no G4, enquanto o Criciúma foi rebaixado para a Série B. O Criciúma começou tão bem no campeonato, acabou realmente fazendo o bate-volta. O Flamengo, né, que teve muito torcedor torcendo pelo Criciúma para tentar rebaixar o Fluminense, mas o Felipe Luiz deixou bem claro desde que assumiu que foi campeão rápido da Copa do Brasil e perdeu as chances rápidas de título também do Campeonato Brasileiro. Ele sempre deixou claro que aprendeu com Diego Simeone, que sempre se entra em campo para ganhar. Então, não tá deixando a peteca cair e tá sendo um dos melhores times do campeonato, né? Desde que o Felipe Luiz assumiu. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o líder Botafogo em jogo crucial para as pretensões de ambos. Botafogo, recém-campeão da Libertadores, quer ser campeão brasileiro também. O Glorioso abriu o placar com um golaço do Savarino aos 5 minutos, em uma jogada ensaiada de escanteio. Após o gol, o Botafogo recuou muito provavelmente, se preservando fisicamente, né, dessa sequência muito intensa de jogos muito decisivos. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, agora vai ter o São Paulo no domingo e já voa para o Catar para jogar o Mundial, 3 jogos aí para tentar conquistar o mundo. E aí ele permitiu que o Internacional pressionasse, mas a defesa carioca, juntamente com o goleiro John, conseguiu segurar o ímpeto colorado. Com essa vitória, o Botafogo precisa apenas de um empate na última rodada para garantir o título do Brasileirão. Cruzeiro 1, Palmeiras 2. No Mineirão, o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras em um jogo decisivo para ambos. O Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa aos 6 minutos do segundo tempo e o Verdão empatou com o Maurício aos 15 minutos. E aos 44, Estevão marcou um belo gol de falta. Realmente muito diferenciado o garoto Estevão, garantindo aí a virada palmeirense com 2 gols de jogadores com passagens nas categorias de base do Cruzeiro, né? O Maurício, ele subiu para o profissional no Cruzeiro. O Estevão, muita gente não sabe, mas ele primeiro faz a base no Cruzeiro, aos 14 anos ele sai, vai para o Palmeiras, que consegue aí terminar o desenvolvimento dele como jogador. Com a vitória, o Palmeiras mantém viva a esperança de conquistar o título, né? Enquanto o Cruzeiro complica as suas chances de alcançar o G8 e precisará de uma combinação de resultados na última rodada. Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1. O Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense já rebaixado, buscava uma despedida honrosa diante do Fortaleza, que lutava por uma vaga no G4. O tricolor do PC saiu na frente aos 11 minutos, com Tomás Cardona desviando cobrança de falta de Marinho. Aos 13 minutos, Lucero teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Ronaldo defendeu. O Dragão empatou aos 20 minutos, com Derek acertando um belo chute de esquerda. E a virada veio aos 35 minutos, quando Alex Vinícius aproveitou o rebote após defesa de João Ricardo. No segundo tempo, Janderson, ex-Ceará, né, rival do Fortaleza, fechou o placar aos 79 minutos. Com a vitória, o Atlético Goianiense deixou a lanterna, enquanto o Fortaleza permaneceu em 5º lugar. Na quinta-feira, Fluminense 1, Cuiabá 0. No Maracanã, o Fluminense, muito bem, na hora certa esse carro passou, né, assim.
Mas no Maracanã, o Fluminense enfrentou o já rebaixado Cuiabá, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Kevin Serna marcou o gol da vitória tricolor. Com os 3 pontos, o Fluminense respira na luta pela sua permanência na elite do futebol brasileiro, mas ainda vai precisar decidir na última rodada contra um Palmeiras sedento pela taça. Então vai ser um jogo muito importante, muito decisivo. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebeu o Red Bull Bragantino em um confronto direto contra o rebaixamento. O Massa Bruta abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com Eduardo Sacha. O Furacão empatou aos 28 do segundo tempo com Eric, porém aos 36, Eduardo Sacha marcou novamente, garantindo a vitória para o Bragantino. Com esse resultado, o Bragantino chega aos 41 pontos, permanecendo na 17ª colocação, dentro da zona do rebaixamento. Enquanto o Atlético Paranaense, com 42 pontos, está uma posição acima, fora do Z4. Então, esses foram os jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, com esses resultados, a disputa pelo título entre Botafogo e Palmeiras segue aberta, com o Glorioso dependendo apenas de si para levantar a taça, e na parte de baixo da tabela, a última vaga do rebaixamento, a última, né? O Criciúma agora foi a terceira, então a última vaga do rebaixamento será decidida na rodada final, e a última vaga para a Libertadores, né? Também vai ficar decidida entre Cruzeiro e Bahia. O Vasco, ele pode empatar com o Bahia em pontos e empatar também em vitórias. Mas, nesse caso, ele teria que fazer uma goleada inacreditável, né? O Vasco tem saldo negativo. O Bahia também, mas é -2. O Vasco é -14. Então, matematicamente, o Vasco ainda até tem possibilidade de ir para a Libertadores, mas teria que tirar um saldo inacreditável, assim não vai acontecer. A disputa é entre Bahia e Cruzeiro para essa última vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Então, vamos ter fortes emoções nessa rodada final do Brasileirão. E aí você fica ligado no Quicando a Bola para mais análises e informações aí depois que isso for definido. Até a próxima! Deixa o like, se inscreve e mostra para os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!